Meu filho merece alguém de verdade, não uma qualquer como você. As palavras saíram da boca dela com uma violência que nenhum volume poderia ter aumentado. Mas não foram só palavras. Foram acompanhadas de um empurrão de verdade, com as duas mãos espalmadas no meu peito, na frente da família toda, na sala que ela chamava de dela, na casa que ela jurava ser o centro do universo. Eu caí. Não de costas, não de forma dramática como nas novelas. Tropecei no tapete bege que ela comprou em uma viagem que nunca cansava de mencionar, desequilibrei e segurei a beirada da mesa de jantar com a palma da mão. Senti o impacto subir pelo braço, chegar no ombro, instalar-se ali como um aviso. Por um segundo, o mundo inteiro parou. 23 pessoas olhavam para mim. Eu contei depois na minha cabeça, enquanto tentava dormir naquela noite. 23 pessoas estavam sentadas ou em pé naquela sala decorada com fotos da família dela, quadros com frases motivacionais que ela nunca seguiu e um arranjo de flores artificiais que nunca murchavam porque nunca foram reais, assim como muita coisa naquela casa. E nenhuma delas disse uma palavra. Respirei fundo. O tipo de respiração que você aprende quando passa anos engolindo humilhações. O tipo que vem do fundo do estômago. Lento, calculado, disfarçado de calma quando por dentro você está tentando não implodir. Me levantei, endireitei a blusa azul que eu tinha escolhido com cuidado naquela manhã porque queria parecer adequada para ela, porque durante anos, minha vida inteira girou em torno de parecer adequada para uma mulher que havia decidido, antes mesmo de me conhecer direito, que eu nunca seria. E sorri, não o sorriso nervoso de sempre. Não aquele sorriso trêmulo que eu usava quando ela me humilhava e eu precisava fingir que não tinha doído. Era outro sorriso, um que eu mesma ainda estava aprendendo a usar. O sorriso de quem sabe algo que os outros ainda não sabem. Peguei meu celular da bolsa e mostrei a tela para o meu marido. Rodrigo olhou e a cor foi embora do rosto dele num segundo, como se alguém tivesse puxado um pano embaixo de tudo que ele acreditava. Ele olhou para a tela, olhou para mim, olhou para a mãe dele. Ela tentou arrancar o telefone da minha mão, mas dessa vez eu não larguei. Antes de continuar, quero fazer-te uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Você precisa entender quem é Dona Sônia para entender o que aquele momento significou. Não a Dona Sônia que ela mostrava para o mundo. Não a mulher generosa, dedicada, a mãe que se sacrificou por décadas, que tinha uma opinião sobre tudo e oferecia essa opinião como se fosse um presente valioso que ninguém havia pedido, mas todos deveriam agradecer. Não essa. Essa eu conheci no primeiro jantar e levei meses para perceber que era só uma fachada muito bem construída, como aquelas casas bonitas por fora que têm infiltração nas paredes. Eu preciso te contar quem é a Dona Sônia de verdade. Mas antes disso, preciso te contar quem eu era. Me chamo Letícia. Conheci Rodrigo quando eu tinha 26 anos, num evento de trabalho onde nenhum de nós dois queria estar. Ele era tímido de um jeito que me pareceu encantador. Eu era extrovertida de um jeito que parece que atraiu ele como um ímã. A gente ficou conversando naquela sala de convenções com carpete roxo e iluminação fluorescente por 4 horas, e quando eu percebi, todo mundo já tinha ido embora e a gente ainda estava lá, falando de tudo e nada, como se o tempo tivesse concordado em ser gentil com a gente por uma vez. 3 meses depois, ele me pediu para namorar. 6 meses depois, ele me levou para conhecer a família. Eu estava ansiosa. É claro que estava. Quem não ficaria? Você quer ser aprovada pela família da pessoa que ama? É instinto. É humano. Eu comprei uma roupa nova, passei mais tempo do que devia na frente do espelho e fiz Rodrigo me dizer umas 10 vezes que eu estava bem, que estava ótima, que a família ia adorar. Ele acreditava nisso. Tenho certeza que ele acreditava. A casa da Dona Sônia ficava num bairro residencial tranquilo, daquelas ruas com árvores antigas que fazem sombra na calçada. Era uma casa grande, bem cuidada, com um jardim na frente que ela mesma plantou e que ela mencionava em praticamente toda a conversa. Tinha um portão de ferro preto que chiava um pouco ao abrir. E eu me lembro de pensar que era um som bonito, o som de uma casa com história. Eu era tão ingênua. Dona Sônia abriu a porta antes de a gente bater.
ela já estava esperando. Depois fui entender que ela sempre estava esperando, sempre posicionada, sempre pronta para o papel que havia escolhido desempenhar naquele momento. Ela era uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos brancos perfeitamente escovados, roupa escolhida com cuidado, mas de um jeito que parecia casual, aquela aparência de quem não se esforçou, mas claramente se esforçou muito, sorriso largo, braços abertos para o filho. Rodrigo, meu amor, você demorou tanto, ela disse, abraçando ele com uma intensidade que me fez me sentir invisível ali na soleira. Depois, ela me olhou. Não foi um olhar de curiosidade, não foi um olhar de boas-vindas. Foi o tipo de olhar que você faz quando está avaliando alguma coisa, pesando, calculando o valor, rápido, cirúrgico, completo. Durou menos de 2 segundos, mas eu senti cada um deles na pele. Então, o sorriso voltou, ainda mais largo. Então você é a Letícia, ela disse. Rodrigo me falou tanto de você. Tinha algo no tom. Não consigo te explicar com palavras exatas o que era, mas era como ouvir uma música que parece alegre, mas tem uma nota errada no meio. Você não sabe dizer o que está errado, mas sente que alguma coisa está. Entrei naquela casa com o coração cheio de esperança e comecei a perder pedaços dele ali dentro, aos poucos, ao longo dos meses e anos que se seguiram. O primeiro jantar foi educado. Ela fez perguntas sobre minha família, meu trabalho, minha formação. Respondi tudo com cuidado, tentando me mostrar, tentando ser boa o suficiente. Só depois percebi que não eram perguntas de interesse, eram perguntas de catalogação. Ela estava montando um arquivo, e ao longo dos meses seguintes, ela usou cada informação desse arquivo contra mim. Primeiro foram os comentários pequenos, tão pequenos que eu chegava em casa depois e ficava me perguntando se tinha entendido errado, se era sensível demais, se estava sendo dramática. No segundo jantar, ela viu minha mão e disse: ainda bem que você usa as unhas curtas. Unhas longas numa cozinha são tão higiênicas, ditas com aquele sorriso, aquele tom de quem está sendo prestativa. No terceiro, quando eu contei que tinha sido promovida no trabalho, ela inclinou a cabeça e disse: que bom, às vezes as empresas precisam de perfis assim mesmo, diferentes, né? E eu não entendi bem o que ela quis dizer, mas Rodrigo mudou de assunto e eu deixei passar. No quinto jantar, ela me perguntou, de passagem, como se fosse nada, se minha mãe me ensinou a cozinhar ou se eu era daquelas que dependia muito de restaurante. Cada comentário tinha essa estrutura, uma fachada de inocência, um miolo de veneno e um sorriso por cima como cobertura. Eu engolia, sempre engolia, porque Rodrigo parecia não ouvir, ou se ouvia, não reagia, e eu comecei a acreditar que talvez fosse mesmo exagero meu. Talvez ela fosse assim com todo mundo. Talvez eu precisasse me acostumar. Ele me pediu em casamento 1 ano e meio depois de a gente começar a namorar. Foi lindo. Foi num restaurante que ele sabia que eu adorava, com uma caixinha pequena no bolso que ele ficou segurando por horas, enquanto a gente comia e conversava. Chorei quando ele abriu. Chorei porque eu amava ele, porque eu queria aquela vida com ele, porque eu realmente acreditei, naquele momento, que as coisas iam ficar mais fáceis. Eu ainda não sabia que o casamento não ia me aproximar de uma família. Ia me entregar de bandeja a uma mulher que havia decidido que eu era seu inimigo número 1. O noivado foi o sinal de largada. Dona Sônia ligou no dia seguinte ao pedido. Rodrigo atendeu no alto-falante porque estávamos no carro juntos e ela falou por 40 minutos sobre os preparativos do casamento. Não perguntou o que eu queria, não perguntou o que a gente tinha pensado. Ela informou a data que seria melhor, o salão que ela conhecia, o cardápio que funcionaria, o traje que ela já tinha escolhido. E ao final disse: claro que Letícia vai adorar minhas sugestões, né, Rodrigo? Ela parece um tipo de pessoa prática. Rodrigo disse que sim. Eu olhei pela janela do carro e senti o primeiro frio de verdade. Não era frio de temperatura. Era o tipo de frio que você sente quando percebe que vai ter que lutar muito mais do que imaginava, mas ainda achava que conseguiria ganhar a batalha com amor, com paciência, com bondade. Ainda achava que ela podia me aceitar se eu me esforçasse o suficiente. Passei os 2 anos seguintes tentando. Você quer saber como é viver na mira de uma mulher como Dona Sônia? É exaustivo de um jeito que não tem palavra certa. Não é um cansaço físico, embora o corpo também sinta. É um cansaço de estar sempre em alerta, sempre interpretando gestos e frases, sempre calculando se sua resposta vai dar munição para ela ou não. A gente se casou. Foi uma cerimônia bonita no final. Algumas das escolhas eram minhas, a maioria era dela, e eu havia chegado no ponto onde achava que isso era uma batalha que não valia a pena.
Me concentrei no que importava, que era Rodrigo na minha frente, dizendo que sim, que sempre, que pra sempre. Moramos num apartamento do outro lado da cidade. Isso era uma vantagem, achei. Distância física, fronteiras naturais. Eu estava errada de um jeito que me envergonha até hoje pela ingenuidade. Dona Sônia ligava todo dia, sem falta, sem aviso, sem consideração por hora ou situação. Enquanto a gente jantava, enquanto eu estava trabalhando em casa, enquanto a gente tentava ter momentos a dois, o telefone tocava e Rodrigo atendia sempre, com a regularidade de um ritual, como se não pudesse fazer diferente. Ela ligava para falar de nada e de tudo, das novelas, da saúde dela, que era sempre uma coisa diferente todo dia, mas nunca era grave o suficiente para um médico, mas sempre grave o suficiente para exigir atenção total do filho, das vizinhas, das cunhadas que eu ainda estava aprendendo os nomes. E invariavelmente, em algum momento da ligação, ela mencionava algo sobre mim. Letícia está bem? Ela não pareceu animada quando eu liguei ontem. Rodrigo, você está comendo bem? A gente sabe que ela não cozinha muito. Eu passei pela cidade dela hoje. Que bairro difícil de entender, não é? Como ela se orienta por ali? Sempre indireto, sempre com uma plausibilidade razoável que fazia Rodrigo cochilar, não ver, não ouvir, ou talvez ele visse e escolhesse não confrontar. Até hoje não tenho certeza qual dos dois é mais doloroso. No primeiro Natal, depois do casamento, ela anunciou na ceia que tinha preparado o prato favorito do Rodrigo como surpresa e virou para mim e disse: "Sei que você ainda está aprendendo as preferências dele, então quis ajudar." Na frente de toda a família. Eu tinha 18 meses de casada. Eu sabia os pratos favoritos do meu marido de cor. Eu sabia que ele preferia arroz soltinho a empapado, que não gostava de coentro, mas adorava salsinha, que tinha uma fraqueza por doce de leite, mas fingia que não tinha para não parecer guloso. Eu o conhecia, mas eu sorri, agradeci e comi o prato dela sem dizer nada. Fui para o banheiro no meio da ceia e fiquei olhando para o espelho do banheiro deles, que tinha uma moldura dourada muito elaborada, e pensei, isso é quem você virou? Você some para um banheiro de festa de família para conseguir respirar? Voltei para a mesa. Sorri de novo. No aniversário de 2 anos de casamento, Rodrigo me levou para jantar. Foi lindo, foi gentil. A gente voltou para casa e ele me disse que a mãe havia ligado naquele dia para dizer que tinha comprado um presentinho para a gente e que queria passar para entregar no final de semana. Perguntei se era normal ela ligar no nosso aniversário para falar de um presente dela. Ele ficou quieto por um segundo e disse que ela não fazia por mal, que era o jeito dela, que eu precisava entender que ela era de outra geração. Eu entendi naquele momento que Rodrigo havia desenvolvido uma habilidade específica ao longo de toda a vida, a habilidade de não ver. Não era maldade, era sobrevivência. Quando você cresce com uma mãe assim, você aprende a tornar as coisas invisíveis para conseguir seguir em frente. O problema é que quando a vítima passa a ser sua esposa, a invisibilidade começa a ter um custo. E eu era quem pagava esse custo. O presente que ela trouxe no final de semana era um vaso. Um vaso de cerâmica cor de vinho que era, objetivamente, muito feio. Quando ela entregou, disse que havia comprado numa lojinha especial, que era um objeto de decoração que trazia harmonia para um lar. E me olhou com aquele olhar específico que eu já havia aprendido a traduzir, o olhar que dizia, sua casa precisa de harmonia porque você está fazendo algo errado. Coloquei o vaso na estante. Toda vez que eu olhava para ele, sentia o estômago apertar. 2 meses depois, ela veio visitar e encontrou o vaso na estante. E disse, nossa, você colocou ali? Eu imaginei ele na entrada, traz energia melhor. E remanejou o vaso enquanto eu estava na cozinha buscando água para ela. Não pedi para ela mexer. Não autorizei. Ela simplesmente fez, e eu não disse nada. Esse padrão durou anos. Ela interferia. Eu silenciava. Rodrigo não via. A família dela achava que ela era adorável. E eu ia ficando menor, mais quieta, mais cuidadosa com cada palavra, mais exausta de um jeito que não conseguia explicar para ninguém, porque como você explica que está destruída por uma sequência de coisas que individualmente parecem pequenas? O pior dos abusadores emocionais não bate, não grita, não faz nada que você consiga mostrar para alguém e dizer, olha o que ela fez. O pior dos abusadores trabalha com a acumulação, com o peso das coisas pequenas, com a gota que cai todo dia, até que a pedra já não tem mais forma. Eu estava virando outra coisa. Não sei se tinha nome para isso, mas tem um momento, tem sempre um momento que muda tudo. O meu foi numa terça-feira de novembro. Dona Sônia havia ligado para Rodrigo naquela manhã.
Eu estava trabalhando no quarto e ouvi a voz dela sair do alto-falante do telefone com aquela clareza cortante. Ela não sabia que eu ouvia. Ou sabia e não se importava, o que seria ainda mais revelador. Ela disse: "Você precisa conversar com ela, Rodrigo. Sua prima Fernanda me falou que viu a Letícia ontem no shopping com um homem. Você sabe quem era?" Parei de digitar. Rodrigo disse: "Mãe, com certeza era algum colega de trabalho." Ela disse: "É, deve ser. Mas, Rodrigo, você conhece os colegas de trabalho dela? Você sabe com quem ela anda?" "Eu só falo porque me preocupo com você." Fiquei parada, completamente parada. Naquele dia, eu tinha ido ao shopping com meu chefe, Marcos, para uma reunião com um cliente que ficava perto dali. Marcos era casado, tinha 3 filhos, era meu superior há 4 anos e eu havia apresentado ele a Rodrigo, pelo menos em 2 ocasiões. E Dona Sônia havia plantado uma semente de dúvida no filho dela sobre a fidelidade da esposa dele com base em nada, com base na própria imaginação fértil e na vontade de destruir o que eu tinha com um homem que ela havia criado para ser só dela. Senti algo mudar dentro de mim naquele momento. Não foi raiva. Raiva eu já sentia há anos, baixinho, represada. Foi clareza. A diferença entre raiva e clareza é que a raiva turva tudo e a clareza ilumina tudo. De repente, eu vi o padrão inteiro com uma nitidez que nunca havia conseguido antes. Cada comentário, cada interferência, cada ligação estratégica, cada sorriso venenoso, tudo se encaixou num mosaico que me deixou sem ar por um segundo. Ela não era difícil, ela não era de outra geração. Ela não tinha boas intenções mal conduzidas, ela era deliberada. E eu havia passado anos tratando uma campanha calculada como se fosse falta de habilidade social. Naquele segundo, algo que havia estado baixo e adormecido dentro de mim acordou. E eu tomei uma decisão. Não falei nada. Continuei no quarto, voltei para o trabalho, almocei com Rodrigo como se nada tivesse acontecido. Ele não me contou sobre a ligação. Isso também me disse algo, mas por dentro tudo havia mudado. Eu havia decidido parar de ser invisível. A decisão não teve um anúncio, não teve um discurso, não teve um momento de confronto dramático que marcasse a virada. Foi mais silencioso do que isso. Foi como uma planta que você não percebe que está crescendo, até que um dia ela atravessou o muro. Comecei a observar com outros olhos. Passei a prestar atenção em detalhes que antes eu descartava porque me doíam demais para segurar. As mensagens que ela mandava para o Rodrigo, que às vezes apareciam na tela quando ele esquecia o celular na mesa. Os comentários que ela fazia sobre mim em ligações com outras pessoas, que eu às vezes ouvia por acidente. As histórias que ela contava para a família sobre coisas que eu teria dito ou feito, e que quando chegavam até mim, desfiguradas, inventadas, eu ficava olhando confusa porque não reconhecia nada. Uma cunhada minha, a Patrícia, irmã do Rodrigo com quem eu tinha uma relação cordial, mas distante, me mandou uma mensagem estranha num domingo à tarde. A mensagem dizia: "Letícia, você realmente falou para minha mãe que acha que ela é muito apegada ao Rodrigo?" Ela ficou muito chateada. Eu não havia dito isso. Não exatamente. Numa conversa com Rodrigo, em privado, eu havia dito que às vezes achava difícil termos espaço enquanto casal, porque a mãe dele ligava com muita frequência. Uma conversa privada com o meu marido havia chegado, distorcida, na boca da sogra, e chegado de volta para mim pela cunhada como acusação. Comecei a entender como o sistema dela funcionava. Ela triangulava, usava as pessoas como mensageiros, como espelhos, como amplificadores. Plantava versões das situações nos ouvidos dos familiares, moldava como eles me viam, criava uma narrativa paralela, onde ela era a vítima e eu era o problema. E fazia tudo isso com um sorriso, com um tom de preocupação, com a linguagem do amor materno que tornava tudo impossível de questionar diretamente. Comecei a documentar, não de forma paranoica, mas de forma cuidadosa, quando ela mandava mensagens para o Rodrigo que tinham insinuações sobre mim, e ele às vezes me mostrava sem perceber o que estava mostrando. Eu fotografava a tela do celular dele discretamente. Quando ela fazia comentários em reuniões de família, eu anotava depois num caderninho que guardava na minha bolsa. Data, situação, o que foi dito, quem estava presente. Parecia exagerado, mas algo dentro de mim dizia que eu ia precisar disso um dia. Também comecei a responder diferente. Antes, quando ela fazia um comentário, eu dava a reação que ela esperava. O sorriso nervoso, o desvio de olhar, a mudança de assunto. Essa reação a alimentava. Era o combustível que mantinha o padrão funcionando. Comecei a não sorrir, não de forma agressiva,
não de forma defensiva. Só parei de sorrir quando não havia motivo para sorrir. Quando ela fazia um comentário que tinha um miolo de veneno, eu a olhava nos olhos e ficava quieta por 2 segundos a mais do que era confortável. Só 2 segundos, mas esses 2 segundos diziam coisas que minhas palavras nunca haviam conseguido dizer. A primeira vez que fiz isso, ela ficou levemente desconcertada. Repetiu o comentário com outras palavras, como se eu não tivesse entendido. Eu continuei a olhar, calma, sem sorrir, e disse apenas: entendi. Não concordei, não discordei, não pedi desculpa, não ri, não expliquei. Só disse: entendi. E ela não soube o que fazer com isso. Rodrigo percebeu que alguma coisa havia mudado. Não imediatamente, mas ao longo das semanas. Uma noite ele me perguntou se eu estava bem, com um tom que misturava curiosidade e uma pontinha de nervosismo que eu nunca havia ouvido antes. Disse que sim, que estava ótima, e era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava me sentindo inteira de um jeito que havia esquecido como era. Começou a haver algo novo no modo como eu me apresentava naquelas reuniões de família. Não era arrogância, não era frieza. Era exatamente o que eu não havia conseguido ser por anos, eu mesma. Entrava sem me desculpar por existir, sentava onde queria, falava quando tinha algo a dizer, discordava educadamente quando discordava, e Dona Sônia sentia isso. Via nos meus olhos algo que ela não reconhecia. Eu sabia que ela sentia porque o comportamento dela começou a mudar também, mas no sentido oposto. Ela foi ficando mais intensa, mais frequente, mais afiada nos comentários. Quando um sistema de controle para de funcionar, ele não desiste, ele escalona. Foi num domingo que tudo começou a se montar de verdade. Eu havia chegado cedo na casa dela para ajudar a preparar o almoço, um gesto que fazia regularmente e que ela nunca havia reconhecido como gentileza, sempre tratando como obrigação. Estava na cozinha sozinha quando ouvi ela do corredor, falando no telefone. A voz dela tinha esse alcance que parecia não medir o espaço, alta sem perceber que era alta, clara sem perceber que atravessava paredes. Eu ouvi ela dizer: a situação está difícil. Esse menino nunca vai ser feliz com ela. Nunca foi. Eu sabia desde o começo, mas o que posso fazer, né? Sou a mãe. Ninguém me ouve. Agora ele tá diferente também. Tá mais fechado, mais arredio. Com certeza é problema dela. Mulher assim desgasta um homem. Você conhece o tipo. Fiquei olhando pro fogão. O feijão borbulhava com aquele som regular, baixo, quase meditativo. Você conhece o tipo. Respirei e pensei: não. Ela não sabe o tipo que eu sou, e vai descobrir em breve. Naquela mesma tarde, enquanto a família estava se reunindo para almoço e eu ainda estava ajudando na cozinha, meu celular vibrou. Era uma notificação do aplicativo de e-mail. Abri por instinto e o que vi me fez ficar parada por um tempo que não sei medir. Era uma mensagem que não era para mim, que havia sido encaminhada por acidente, por Patrícia, a cunhada, que havia trocado os destinatários. Era uma conversa de e-mail entre Patrícia e Dona Sônia. E naqueles e-mails havia coisas que eu nunca havia imaginado ver escritas. Deixa eu te contar o que estava naqueles e-mails. Dona Sônia havia convencido Patrícia, ao longo de meses, de que eu estava afastando Rodrigo da família de propósito, que eu não deixava ele ligar para a mãe com a frequência que ele queria, que eu fazia cara feia nos almoços de domingo e que Rodrigo ficava envergonhado, mas não sabia como me falar, que eu era controladora, ciumenta e que a culpa do distanciamento que ela sentia do filho era inteiramente minha. Nada disso era verdade. Nada. Mas havia mais. Havia uma parte que me fez sentar no chão da cozinha com as costas na parede e a respiração curta. Em um dos e-mails, Dona Sônia havia escrito para Patrícia que havia conversado com o advogado da família sobre o patrimônio da família e que se Rodrigo um dia fosse tolo o suficiente para se separar de mim e eu tentasse reivindicar alguma coisa, havia formas de proteger os bens. Ela havia feito consultas, planejado, sem que Rodrigo soubesse, sem que eu soubesse, enquanto sorria nos almoços de domingo e me perguntava como estava o trabalho. Fiz print da tela, da conversa inteira. Me levantei, fui até a pia, lavei o rosto com água fria. O coração estava batendo em surdina, aquele ritmo acelerado, mais surdo que você tem quando o corpo entende antes da mente. Fui até a sala onde a família estava se reunindo. Sentei no meu lugar, servi a comida, conversei. Sorri quando era necessário sorrir e esperei. Não sabia exatamente quando, não sabia exatamente como, mas eu sabia que o momento ia chegar
que ela ia criar o momento, porque ela sempre criava. Levou 3 semanas. 3 semanas de normalidade tensa, daquele tipo em que você sabe que uma tempestade vem, mas não sabe o dia. 3 semanas em que eu fui construindo, com cuidado, a versão de mim que precisaria ser naquele momento. Não a versão nervosa, apologética, que buscava aprovação. A versão que já havia decidido que a aprovação dela não era mais uma moeda que eu aceitava. No 18º dia, Rodrigo me avisou que o almoço de domingo daquela semana seria maior. A família toda, parentes que vinham de fora. Uma confraternização. 23 pessoas. Cheguei arrumada. Não overdressed, não underdressed. Exatamente o que eu queria ser. Sentei onde me sentei, cumprimentei quem conhecia, fui gentil com quem não conhecia. Dona Sônia me ignorou na chegada. Um gesto calculado que eu havia aprendido a ler. Quando ela me ignorava, era porque estava guardando energia para alguma coisa maior. O almoço avançou. As conversas cruzadas, as gargalhadas, o barulho familiar daquele tipo de reunião que pode parecer bonita de fora. Eu ouvia, participava quando queria, ficava quieta quando queria. E então veio. Alguém havia feito uma pergunta sobre planos para o futuro, sobre filhos, sobre projetos, a conversa que inevitavelmente aparece em almoços de família. E Dona Sônia, que havia estado num canto, se aproximou da mesa com um prato nas mãos e disse, com a voz levada o suficiente para todo mundo ouvir: mas é complicado planejar futuro quando não se tem uma base sólida, né? O silêncio que desceu foi aquele tipo específico que significa que todo mundo entendeu a quem ela se referia. Eu olhei para ela. Ela continuou, ainda de costas para mim, arrumando o prato na mesa. Família precisa de fundação. Não é qualquer um que consegue construir isso. Rodrigo estava do outro lado da mesa. Ele olhou para mim. Eu vi o pedido de desculpa mudo nos olhos dele, aquele que ele usava quando ela fazia isso e ele não sabia o que fazer. O mesmo olhar de sempre. Levantei. Todos olharam. Ela se virou. E foi quando ela disse, a voz mais alta agora, destravada pelo silêncio de todo mundo: meu filho merece alguém de verdade, não uma qualquer como você. E me empurrou. Eu caí, me levantei. Ela esperava que eu explodisse. Esperava que eu gritasse, ou chorasse, ou saísse correndo. Qualquer coisa que a fizesse parecer razoável e a mim, descontrolada. Não dei nenhuma das duas coisas. Endireitei a blusa, sorri. Coloquei a mão na bolsa e peguei o celular. Abri o aplicativo de foto. Os prints da conversa de e-mail. Fui até Rodrigo e mostrei a tela. Ele levou um tempo para processar. Vi os olhos dele percorrendo as palavras. Vi o momento em que ele chegou na parte sobre o advogado. Vi a cor sair do rosto. Ele olhou para a mãe. Dona Sônia viu que alguma coisa havia mudado no ar da sala. Deu um passo em direção a nós. Rodrigo, o que é isso? Ela disse, com o tom de quem ainda acredita que pode controlar a narrativa. Rodrigo não respondeu. Continuou olhando a tela. Ela chegou mais perto. Tentou ver o que estava na tela. Tentou pegar o celular da minha mão. Mas dessa vez eu não larguei. Dei um passo para trás. Calma. E disse, com uma voz que eu mesma não reconheci de tão firme: Dona Sônia, eu acho que você precisa sentar. O silêncio daquele momento tinha textura. Posso te dizer isso. Era um silêncio espesso, como se o ar da sala tivesse ficado mais denso de repente, mais difícil de se mover dentro. 23 pessoas. Nenhuma dizia nada. Dona Sônia tentou rir. Aquela risada que ela usava quando queria desqualificar uma situação antes que ela tomasse forma. Uma risada levinha, como quem diz que exagero é esse. Mas a risada não funcionou dessa vez. Ficou presa no meio, saiu incompleta, estranha. Rodrigo fechou minha bolsa pro print da tela e disse: Mãe, o que você fez? Não foi uma pergunta. Ela disse: eu não fiz nada. O que você está falando? Eu disse, com voz calma, sem raiva, porque eu havia passado 3 semanas praticando essa calma que não era da submissão, mas da decisão. Eu disse: estão aqui os e-mails. Você e a Patrícia. Sobre mim, sobre a família, sobre o advogado. Patrícia, do outro lado da mesa, ficou branca. Dona Sônia disse: isso é particular. Você não tinha direito de ler. Eu disse: foi encaminhado para mim por engano. Não procurei. Chegou. E então, mostrei a tela para a família. Não para humilhar. Não para fazer cena. Mostrei porque havia passado anos sendo a vilã de uma narrativa que ela havia escrito, e as pessoas que estavam naquela sala mereciam ver o texto original. O sogro, Antônio, marido de Dona Sônia, um homem quieto que eu sempre havia achado neutro, se levantou da cadeira e disse: Sônia. Só o nome. Mas o modo como ele disse não era raiva, era decepção. E decepção de alguém que te conhece há décadas tem um peso diferente. Dona Sônia tentou falar. Disse que estava preocupada com o filho. Disse que qualquer mãe faria o mesmo.
Disse que eu havia distorcido tudo. Disse que a Patrícia não havia querido dizer aquilo. Patrícia, do outro lado da mesa, disse: Mãe, para. Toda a sala ouviu. Rodrigo estava de pé ao meu lado. Não lembro exatamente quando ele se levantou, mas estava lá. E disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido nele, um pouco rouca, um pouco assustada, um pouco mais adulta do que qualquer voz que eu havia ouvido nele antes, disse: Mãe, você foi até um advogado para descobrir como me proteger de Letícia, sem me contar, sem nem perguntar para mim se eu queria ser protegido? Ela disse: Eu fiz isso porque te amo. Ele disse: Isso não é amor. E sentou de volta, do meu lado. Não foi um discurso, não foi uma declaração longa, mas foi a primeira vez em anos que Rodrigo havia escolhido em voz alta, na frente de todo mundo, onde estava. Dona Sônia ficou de pé, no centro da sala, as mãos juntas, os olhos percorrendo o ambiente, buscando aliado e não encontrando. Por um momento ela pareceu menor do que era. Não pelo que os outros fizeram, mas porque a armadura havia caído e o que estava embaixo era só uma mulher muito assustada de perder o controle de uma história que havia escrito para si mesma. Fiquei olhando para ela. E o que eu senti não foi triunfo, foi algo mais complicado, algo que levei semanas para nomear e que, quando nomeei, me surpreendeu. Foi pena. Não a pena que te faz recuar, não a pena que te faz desculpar o indesculpável. Era a pena que você sente quando vê alguém que poderia ter escolhido diferente e não escolheu, que poderia ter tido uma relação bonita com a mulher que o filho amava e optou pelo controle, que poderia ter uma família inteira e optou pela guerra. Antônio colocou a mão no ombro da esposa e disse: Vamos conversar em casa. E foram. O almoço terminou em silêncio. As pessoas foram embora aos poucos, algumas dizendo coisas para mim, algumas dizendo coisas para Rodrigo, nenhuma dizendo nada que precisasse ser dito de volta. No carro, na volta para casa, Rodrigo e eu ficamos quietos por um longo tempo. Depois ele disse: Quanto tempo você sabia? Eu disse: Dos e-mails, 3 semanas. Do resto, há muito mais tempo. Ele ficou em silêncio de novo. E então disse: Desculpa. Por não ter visto, por não ter impedido. Eu olhei para frente, as ruas passando pela janela, aquelas ruas que sempre havia me parecido iguais, mas naquela noite pareciam levemente diferentes, como se tivessem recebido uma luz nova. Disse que entendia, e era verdade. Não no sentido de que estava tudo bem, que havia sido fácil, que havia passado sem deixar marca, mas no sentido de que eu entendia o mecanismo. Entendia o que ele havia aprendido, crescendo do jeito que cresceu, com uma mãe do jeito que ela era. Entender não é o mesmo que aceitar, mas é diferente de carregar raiva. Passei as semanas seguintes colhendo os pedaços e reorganizando o que havia sobrado. Rodrigo entrou em terapia, não porque eu pedi, mas porque ele percebeu que havia algo que ele precisava entender sobre si mesmo que ele não conseguia ver sozinho. Acho que aquele momento na sala da mãe dele havia partido algo dentro dele também, mas de uma forma necessária, como quando uma parede rachada precisa ser derrubada para que se construa uma de verdade. Eu já estava em terapia há 8 meses. Havia começado sozinha, quieta, sem contar para ninguém, num consultório que ficava perto do trabalho, com uma terapeuta chamada Renata, que me olhava com um tipo de presença atenta que eu havia esquecido que existia. Renata foi quem me disse, numa sessão que eu nunca vou esquecer: você não tem que merecer o respeito, você já tem direito a ele. Essa frase mudou coisas dentro de mim que eu ainda estou descobrindo. Com Dona Sônia, as coisas não voltaram ao que eram. Claro que não. Não existe voltar ao que era depois de um momento como aquele. Mas aconteceu algo que eu não havia esperado. Ela ligou uma semana depois, não para mim, para Rodrigo, e pediu para conversar com os dois. A gente foi. Rodrigo e eu, juntos. Ela estava diferente, não curada, não transformada, não arrependida de um jeito cinematográfico. Estava menor, não no sentido físico, mas no sentido de que algo havia desinflado nela, algum ar que ela segurava há muito tempo. Ela disse, de um jeito truncado, que sabia que havia ido longe demais, que o medo de perder o filho havia se tornado uma coisa que ela não sabia mais controlar. Não foi um pedido de desculpa perfeito. Ficaram faltando palavras. A emoção que apareceu no rosto dela pareceu autêntica, mas talvez eu jamais saiba com certeza. O que eu sei é o que eu disse. Disse que a ouvia. Disse que o Rodrigo a amava e que esse amor não precisava ser uma competição. Disse que eu não queria ser inimiga dela. Mas disse também, com a mesma voz calma que havia usado na sala cheia de gente, disse que se os comportamentos continuassem, eu iria proteger a mim mesma. Não com raiva,
não com drama, mas com limites que desta vez não seriam negociáveis. Ela assentiu. Antônio, que estava ao lado dela, assentiu também. Saímos daquela casa com algo que não tínhamos entrado, um acordo, frágil, novo, testado por décadas de padrões antigos que não mudam da noite para o dia. Mas um acordo. Nos meses que se seguiram, houve deslizes. Houve momentos em que ela voltava para velhos hábitos. Houve momentos em que Rodrigo precisou falar coisas difíceis para a mãe. Houve momentos em que eu precisei me lembrar dos limites que havia estabelecido e honrá-los, mesmo quando era desconfortável. Mas houve também algo novo, um almoço de domingo em que ela me perguntou, de verdade, como estava o meu trabalho, e ficou quieta para ouvir a resposta. Um aniversário em que ela me deu um presente que era o tipo de coisa que eu gostaria de ter, não o tipo de coisa que ela queria que eu tivesse. Uma tarde em que ela e eu ficamos sozinhas na cozinha e houve um silêncio que não era mais tenso. Era só silêncio. Duas pessoas que não precisavam de palavras para fingir que tudo estava bem, porque talvez pela primeira vez tudo estava em processo de ficar. Não é uma história de redenção completa. Não acredito em histórias assim na vida real. A vida real é mais lenta, mais complicada, mais cheia de recaídas e recomeços do que as histórias que a gente gosta de contar. Mas é uma história de mudança, e mudança é real. Teve uma noite, meses depois de tudo aquilo, em que eu estava sozinha no apartamento, enquanto Rodrigo tinha saído para um compromisso. Estava sentada no sofá com uma xícara de chá, esfriando na mão, e olhei para a estante da sala. O vaso cor de vinho que Dona Sônia havia dado de presente estava lá. Ainda estava lá porque eu havia esquecido de me perguntar se queria que ele ficasse. Me levantei. Peguei o vaso nas mãos. Pesava mais do que eu lembrava. Olhei para ele por um tempo. Pensei em tudo que ele havia representado. O presente que ninguém pediu. O objeto que ela havia remanejado sem permissão. O símbolo de uma autoridade que eu havia permitido que ela exercesse sobre espaços que eram meus. Fui até o corredor. Abri a porta do armário. Coloquei o vaso lá dentro. Não joguei fora. Não fiz nenhum gesto dramático. Só o tirei do meu campo de visão, porque ele havia deixado de ser algo que eu precisava ver todo dia. Na semana seguinte, comprei uma planta. Uma suculenta pequena, de folhas espessas e cor verde azulada, que o rapaz da floricultura disse que sobrevivia bem com pouca água e muita luz indireta. Coloquei na estante, no lugar do vaso. Olhei para ela e sorri. De verdade, quero te contar o que eu aprendi. Não como lição de livro, não como teoria, como coisa que carrego na pele. Aprendi que o silêncio pode ser um tipo de cumplicidade. Quando ficamos caladas diante de comportamentos que nos machucam, achando que é a opção mais pacífica, estamos na verdade permitindo que o padrão se instale como normal. A paz que vem do silêncio é uma paz emprestada. Um dia, o empréstimo vence. Aprendi que amor próprio não é uma qualidade que você tem ou não tem. É uma prática, como alongamento, como regar uma planta, como qualquer hábito que precisa ser escolhido todo dia. E assim como qualquer prática, você pode começar mesmo que tenha ficado muito tempo sem. Aprendi que as pessoas que tentam nos tornar menores geralmente estão com medo. Isso não justifica o que fazem, mas entender a raiz não é o mesmo que aceitar o fruto. Você pode ter compaixão por alguém sem deixar que essa pessoa te machuque. Aprendi que o marido que não vê não é necessariamente o marido que não ama. Às vezes é o filho que aprendeu a tornar certas coisas invisíveis para sobreviver. E às vezes, quando você para de aceitar a invisibilidade, ele também pode finalmente ver. Não sempre, mas às vezes. Aprendi que estabelecer um limite não é um ato de guerra, é um ato de amor próprio. E a diferença entre os dois é inteira. Aprendi que a reviravolta raramente é um momento dramático como os filmes gostam de mostrar. É uma sequência de pequenas escolhas que se acumulam até que uma delas é grande o suficiente para mudar a direção de tudo. E aprendi, talvez mais do que qualquer coisa, que a história não precisa terminar onde começou. Comecei submissa. Comecei apagada. Comecei achando que se eu tentasse o suficiente, se eu fosse boa o suficiente, se eu fizesse tudo certo, eu seria aceita. Agora entendo que não é sobre ser aceita, é sobre ser inteira, ser honesta, ser eu mesma, mesmo que isso incomode, mesmo que isso quebre padrões antigos, mesmo que isso exija conversas difíceis e momentos desconfortáveis.
A Letícia, que entrou naquela sala com o celular na mão e não largou o telefone, não era diferente da Letícia que havia entrado na casa de Dona Sônia pela primeira vez com o coração cheio de esperança. Era a mesma mulher, só que de volta. E de volta é exatamente onde eu precisava estar. Se você está passando por algo parecido com o que eu passei, quero te dizer algumas coisas que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Se você sente que se apaga para caber em espaços que não foram feitos para você, você não está exagerando. Você está sendo comprimida. E isso é real. Se você já foi convencida de que é sensível demais, dramática demais, difícil demais, eu te peço para fazer uma pergunta. Difícil comparada a quem? Definida por quem? Às vezes, o problema não é nossa sensibilidade, é o ambiente que não sabe lidar com ela. Se você sente que anda em ovos dentro de relações que deveriam ser seguras, se você calcula cada palavra com medo de como vai ser recebida, se você sai de reuniões de família exausta de um jeito que não consegue explicar, você não está louca. Você está respondendo a algo real. E se você está esperando o momento certo para mudar alguma coisa, quero te dizer que o momento certo raramente anuncia que chegou. Ele só chega. E a gente escolhe se vai ser a pessoa que passa por ele ou a pessoa que age dentro dele. Você pode começar hoje, não com um confronto, não com um discurso, não com um gesto dramático. Pode começar com uma respiração mais funda, com uma palavra que você não engole, com um limite pequeno que você estabelece e honra, com uma conversa com uma terapeuta, com a decisão silenciosa, só sua, de que você importa, porque você importa. Essa frase pode parecer simples demais para conter o peso de tudo que eu disse hoje, mas eu passei anos não acreditando nela. Passei anos agindo como se eu precisasse provar que merecia espaço. E quando finalmente entendi que o espaço era meu por direito e não por mérito, tudo começou a mudar. Não foi rápido, não foi sem custo, não foi sem noites difíceis e conversas que doeram e momentos em que eu quis recuar para o jeito antigo, porque o jeito antigo ao menos eu conhecia, mas valeu. Cada passo incerto, cada palavra com tremor, cada limite testado e honrado, cada vez que eu escolhi a mim mesma em vez de escolher a aprovação dela, valeu. E se eu consegui, você pode conseguir também. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.